Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Projeto de lei do vereador Carmo Luiz quer obrigar bares, cafés, restaurantes e espaços de eventos de shows a adotar medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco de assédio. Vereador Luiz Rossini questiona a prefeitura pela construção do Centro de Saúde Parque Floresta, Domingas Santos da Silva. Vereador Nelson Osseri faz requerimento pedindo informações sobre ciclovia na Avenida Princesa do Oeste. E no esporte, técnico João Brigatti é apresentado na Ponte Preta. Presidente Sebastião Arcanjo provoca rival Guarani. Eu sei que eles vão tremer com a chegada do João, já estão tremendo. Já em entrevista coletiva do técnico João Brigatti. Mas primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da 7ª reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar 9 projetos. Confira agora a pauta completa. O item 1 é um projeto de lei de autoria dos vereadores Jorge da Farmácia e J. Silva, que institui no calendário oficial do município o mês Março Roxo, dedicado à defesa dos direitos da pessoa com epilepsia. O item 2 é o projeto de lei do vereador Jorge Schneider, que denomina Centro de Saúde e Integração Naí dos Santos Brás, uma unidade de saúde situada na Vila Castelo Branco. Em seguida, segue para a votação o projeto de decreto legislativo do vereador Nelson Osseri, que concede medalha Arautos da Paz a Sérgio Luiz Fermino. O homenageado é pastor da Igreja Batista Monte Cristo, na região do Parque Osiel. O item 4 é o projeto de decreto legislativo, também de autoria do vereador Nelson Osseri, que concede diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Manuel Vicente Machado Júnior, o mestre Buda. O homenageado é professor e mestre de diversas artes marciais, além de desenvolver projetos sociais na área. Também está na pauta o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Felipe Marquesi, que concede medalha Arautos da Paz à Associação Batista de Campinas e adjacências, que tem como finalidade a aproximação e integração das atividades das igrejas a ela filiadas. Já o item 6 é o projeto de lei de autoria do presidente da Casa, o vereador Marcos Bernardelli, que declara órgão de utilidade pública municipal o Grupo de Apoio Voluntário aos Animais Abandonados, o GAVA. O item 7 é o projeto de lei de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Campinas. Em seguida, segue para a votação um projeto de resolução também da mesa da Câmara, que prevê continuidade ao acordo trabalhista firmado entre a mesa diretora da Casa e o Sindicato dos Funcionários do Poder Legislativo de Campinas, que trocou a revisão salarial dos 2 exercícios anteriores pela redução da jornada de trabalho. O último item da pauta do dia é o projeto de lei complementar do presidente da Casa, Marcos Bernardelli, que altera a Lei número 3.619 de 1967, que dispõe sobre a instalação de bancas de engraxates. O projeto altera esta lei para que pessoas acima de 18 anos possam exercer a profissão, além de indivíduos com capacidade física reduzida. Lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público, entrada pelo plenário na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Contra o assédio, vereador Carmo Luiz faz projeto de lei que obriga bares, casas noturnas e outros estabelecimentos a adotarem medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco. Para evitar casos de assédio às mulheres em locais onde deveria haver diversão, o vereador Carmo Luiz protocolou na Câmara o projeto de lei número 50 de 2020, que obriga bares, restaurantes, casas noturnas e similares a adotarem medidas de proteção à mulher em situação de risco. A ideia do parlamentar é garantir mais segurança nos ambientes de lazer.
Muitas vezes a mulher é assediada dentro destes ambientes e os seguranças, os funcionários da casa não estão qualificados para atender essa mulher. Ou seja, insultam ou muitas vezes não acreditam, então é necessário uma qualificação dos funcionários. Pela proposta, os estabelecimentos deverão oferecer treinamento para os funcionários, tanto para abordar o agressor como para acolher a vítima e prestar auxílio na comunicação com autoridades competentes. Além disso, os banheiros deverão ter cartazes informativos sobre os direitos das mulheres. Nossa ideia é que haja realmente um processo de instrução desses seguranças, dos funcionários, que em caso de qualquer mulher se sentir assediada, ela possa ser de forma civilizada, ou seja, que haja uma abordagem de forma civilizada para a mulher e também para o agressor, e que nós possamos, desta forma, fazer que haja o cumprimento da lei, ou seja, ninguém pode ser agredido no seu direito, na sua limitação. O projeto de lei deve passar pelas comissões da Casa antes de ser levado à votação no plenário. O vereador Carmo Luiz diz acreditar no sucesso da proposta, uma vez que a prática deve levar instrução para todos os envolvidos nos casos de assédio. Ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe o que fazer. Então a nossa ideia é que haja uma estruturação através do governo municipal para que haja um processo de orientação ou um caminho a ser seguido e que quando porventura acontecer, nós tenhamos como socorrer de forma pronta e quem sabe até punir o agressor de forma que nós possamos realmente evitar. Ainda durante a sexta reunião ordinária, o vereador Luiz Rossini protocolou um requerimento direcionado à Prefeitura perguntando sobre a reforma e ampliação do centro de saúde no bairro Parque Floresta. Na última reunião ordinária, o vereador Luiz Rossini, do PV, apresentou 2 requerimentos. O número 448 é sobre o Centro de Saúde Parque Floresta Domingas Santos da Silva. Na verdade, esse centro de saúde foi recém-entregue, ele foi reformado, ampliado. E existe ainda uma deficiência de quadro de recursos humanos, né? Alguns funcionários se aposentaram, eles tinham médicos que acabaram sendo transferidos. Existe uma preocupação do Conselho Local de Saúde de como é que vai ficar a recomposição da equipe. Então o requerimento é nesse sentido, é saber como é que está o processo de convocação dos concursados, né, e de reposição dos cargos que estão vagos nessa unidade de saúde. O posto ficou uma maravilha, primeiro mundo, a qualidade das instalações, mas é óbvio que agora precisa do RH, né, para garantir o atendimento adequado à população. Então o requerimento para dar resposta à comunidade, à população daquela região, é saber como é que está o estágio, o processo de contratação e reposição das vagas, né, da equipe da unidade de saúde do Parque da Floresta. No requerimento número 449, a solicitação é mais abrangente. Na verdade, esse requerimento de informações é mais profundo. A saúde pública é algo muito sério e tem que ser uma prioridade dos governos, já que a saúde da população talvez seja o seu maior patrimônio. E há muitas informações desencontradas, às vezes muitas falsas informações veiculadas. Então eu estou fazendo um requerimento, solicitando praticamente um diagnóstico daquilo que foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em todo o período do governo Jonas. Não só no aspecto do cuidado, da manutenção, da reforma das unidades de saúde existentes, mas como também da ampliação das unidades, né? Como é que está a rede básica de atenção do ponto de vista físico. O parlamentar fala sobre o objetivo do requerimento. O objetivo do requerimento é esse, fazer um diagnóstico, conhecer a realidade e a partir daí ver o que precisa ser feito para que a população possa ter o seu direito à saúde efetivamente garantido. Moção do vereador Ailton da Farmácia apela à Secretaria de Saúde do Governo de São Paulo para que restabeleça o fornecimento de alimentos para as pessoas que não conseguem se alimentar totalmente pela boca. O vereador diz que privar alguém incapaz de sua alimentação é um problema que o Estado deveria corrigir por ser medida de sobrevivência. Tem pessoas acamadas precisando dessa medicação. E essas pessoas estão acamadas há muito tempo e já tem há 3 meses essa medicação não tem na farmácia de alto custo. Essas pessoas
normalmente os pais são idosos, a renda é muito baixa, não tem condições de comprar esse medicamento, esse alimento, que é o Trofic Basic. E esses pais e mães, eles vão lá na farmácia de alto custo, fica lá um tempão, chega lá na hora, o medicamento não chegou. O parlamentar fala sobre a importância desse medicamento, que segundo ele faz 3 meses que está em falta a famílias de baixa renda. Esse medicamento é o alimento integral que essa pessoa ela recebe por sonda. São pessoas acamadas que precisam desse alimento. Essas pessoas, senão elas não têm como sobreviver, ter aquela vida. Normalmente essas pessoas há muito tempo estão na cama, precisam desse alimento. Esse alimento não tem na farmácia de alto custo, então o vereador está cobrando a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para que restabeleça o fornecimento e não prejudique essas pessoas de baixa renda que não têm como comprar esse alimento. O vereador Nelson Ostri protocolou um requerimento solicitando informações da Prefeitura sobre projetos para a construção de uma ciclovia na Avenida Princesa do Oeste. A preocupação do vereador é quanto ao comércio perto da ciclovia. É um requerimento no sentido de entender o cronograma da ciclovia. A ciclovia é importante para toda a cidade, é uma questão de mobilidade, mas o que ocorre? Ocorre que existem comércios ali na Princesa do Oeste. Então nós precisamos saber se esse comércio não será afetado. Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, tem uma banca de revista que está há mais de 40 anos naquele espaço. Então, essa banca ela vai ser removida, ela vai ser deslocada para um outro local. Nós não gostaríamos disso, porque já é uma marca daquela banca de revista. A questão do comércio e também daqueles que serão favorecidos, até porque muito da ciclovia que é realizada em Campinas, ela acaba ligando nada ao nada, E o ciclista, ele precisa de uma ciclovia que ligue a algum espaço, que ligue a algum local. No documento, o vereador também solicita informações sobre o cronograma da ciclovia. Eu aguardo uma resposta satisfatória e caso venha uma resposta que não venha nos agradar, pretendo assim acionar o Ministério Público. No mês de março e abril vão acontecer um ciclo de palestras aqui na Câmara. Confira só esse convite da Elecamp. A Escola do Legislativo de Campinas promove um ciclo de palestras sobre marketing político digital, com o tema Política, Eleições e Marketing, análises, conceitos e estratégias para você vencer em 2020. São 4 datas, 10 de março, 24 de março, 7 de abril e 23 de abril, das 2 horas da tarde às 6 horas da tarde, no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Informações pelo telefone DDD 19 3736 1861 e inscrições no site elecamp.campinas.sp.leg.br. O evento é gratuito. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem filme produzido aqui em Campinas, que está na disputa em um festival de cinema lá na Alemanha. Tem o quadro Na Ponta do Lápis sobre tarifas bancárias, as estreias na telona, tem mais cinema e a apresentação do técnico João Brigatti na Ponte Preta. Não sai daí. O presidente da Comissão de Política Urbana convoca, nos termos do inciso 6º do artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas, audiência pública obrigatória, que vai ser realizada no dia 27 de fevereiro, quinta-feira, às 9h30 da manhã, no plenário José Maria Matozinho. O objetivo é debater o substitutivo total ao projeto de lei complementar número 32 de 2019, com emendas de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que dispõe sobre a exigência de apresentação dos documentos que menciona para os estabelecimentos comerciais cadastrados em aplicativos e plataformas digitais para entrega de alimentos perecíveis ou não em domicílio no município de Campinas e da outras providências. O plenário da Câmara fica na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta, em Campinas. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças.
Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. A frente fria chegou nesta quarta-feira de cinzas, vinda do oceano, por isso que a temperatura caiu e a chuva chegou, né? Para amanhã, quinta-feira, o panorama segue o mesmo, viu? Tempo fechado, fica nublado e com chuva. Amanhã um pouco mais frio, hein? Então as temperaturas, olha aí na sua tela, mínima de 19 e a máxima não passa dos 25 graus. Dia de colocar o casaco em pleno verão, hein? Você já parou para pensar nas tarifas que você paga aos bancos? O quadro Na Ponta do Lápis de hoje aborda o que essas instituições financeiras podem e o que não podem cobrar de você, cliente. E aí, pessoal, o quadro Na Ponta do Lápis está chegando mais uma vez aqui na telinha. E hoje nós vamos falar das tarifas bancárias. Se você é correntista de um banco, já percebeu lá no extrato que existe uma taxa de serviços, não é mesmo? Mas você sabe por que paga esse valor? Eu conversei com um planejador financeiro que explicou como funcionam essas taxas. Se liga aí. Na verdade, não é que todo mundo tem que pagar. Primeiro que as tarifas bancárias é uma forma de custear a operação do banco. Então a gente precisa entender que o banco, é lógico, o banco também tem outros meios, né, de se monetizar, mas a taxa de serviço é uma forma também de custear a operação do banco. O fato é que hoje a gente tem aí uma quebra de paradigmas com os bancos digitais. Os bancos digitais estão entrando no mercado, incomodando, né, o sistema, né, convencional bancário, trazendo serviços sem taxa nenhuma, então sem custo nenhum, né? Mas, enfim, é importante que as pessoas entendam, mesmo aquelas que ainda estão como cliente nos bancos mais tradicionais, é que essas taxas, sim, são permitidas, porém, com uma certa limitação, existem regras para isso. Então, as pessoas precisam saber, conhecer quais são as regras, quais são as taxas que não são permitidas. E quem regula isso, quem determina isso é o Banco Central. Então, as pessoas precisam entrar no Banco Central, fazer uma consulta específica com isso e elas vão ter lá as informações de quais taxas que o seu banco pode ou não cobrá-la. Bom, existe um serviço básico que é conhecido como serviço um pacote de serviços essenciais. Esse pacote de serviços essenciais é um pacote básico e a regulamentação diz que os bancos não podem cobrar taxa para esses clientes que utilizam esses serviços essenciais. Então nós estamos falando de serviços básicos, como a emissão de um cartão de débito, uma limitação de até 4 saques por mês, acho que, se não me engano, até 2 extratos por mês, entre outros. Fora isso, excedendo essas limitações de serviço, aí o banco começa a aplicar a sua política de cobrança de taxa. Aí existem várias taxas que, ora a gente vê no mercado sendo cobrada, ou muitas vezes o banco até muda o nome dessa taxa e acaba cobrando. Como um exemplo, a taxa de abertura de crédito. A taxa de abertura de crédito ela só é permitida que o banco cobre quando você está estabelecendo um relacionamento comercial novo com o banco. Então, se você já é correntista, você já tem uma relação comercial com o banco não pode cobrar uma taxa de abertura de crédito. A segunda via de cartão, é importante a gente saber o seguinte, diferenciar que a emissão da segunda via do cartão ela não pode ser cobrada pelo banco na seguinte situação, quando o banco emite essa segunda via por conta própria. Quando o correntista, o cliente, solicita ao banco a emissão dessa segunda via, o banco tem o direito de cobrar.
Olha só que bacana, um filme de curta-metragem aqui de Campinas foi selecionado para um festival europeu. Campinas está na disputa com o curta Desvio, na 21ª edição da mostra competitiva de um festival de cinema experimental que acontece desde 1998 na Alemanha. A diretora da produção contou pra gente a proposta do produto, que tem como sinopse alguém que se agarra à leitura de cartas sem remetente ou destinatário nomeados, uma pessoa dentro da imaginação de outra. Leva algumas discussões sobre biografia e origem. O desvio é feito com filmes de arquivo que a gente encontrou no lixo, que são... a gente encontrou mais ou menos 30 minutos de rolos de filme Super 8 e aí grande parte da nossa produção foi tentar assistir esses filmes, achar um jeito de digitalizar, a partir disso escolher alguns filmes para a gente usar no nosso filme. Então, a gente não filmou nada, né? Tava tudo filmado e filmado por uma pessoa que a gente não sabe quem é. O filme Desvio é um curta-metragem realizado no projeto de cinema do Instituto de Artes da Unicamp. Ele será o primeiro filme brasileiro a competir no festival e soma-se aos poucos filmes latino-americanos a já terem passado por sua programação. Existe um interesse em cinema experimental aqui, em filme de arquivo né, que está meio atento também ao que está acontecendo no Brasil e que está falando sobre isso. Por isso eu acho relevante e por isso que eu resolvi fazer a vaquinha também. A diretora quer ir até o festival representar o Brasil e a nossa cidade. Tentei algumas formas de patrocínio para ir até lá. É uma viagem relativamente barata, porque é só passagem, né, já que o alojamento eu tenho. Mas aí não consegui patrocínio. E aí, conversando com os amigos, eu decidi fazer uma vaquinha online. A premiação vai acontecer em março deste ano. Já está bem perto. Veja como você pode ajudar. A vaquinha, o valor mínimo para doar lá é R$10, era o mínimo da plataforma. E aí, enfim, mas você pode doar o valor que você quiser, é livre também. E aí a gente tentou elaborar algumas recompensas, tem bastante recompensa, na verdade. Tem coisas muito diferentes, tem desde o link do filme, caso alguém queira assistir, tem fotografia, tem livro, tem um livro de poesia que eu lancei em 2016, tem gravura, tem desenho original, tem uma câmera Super 8, aí, enfim, né, varia o quanto que você quer doar. Que é o passado compartilhado contigo. O Brasil é uma prisão. Vamos continuar falando de filmes, mas agora com 3 longas-metragens. São estreias na agenda de cinema. Olá, Agenda Cinema no ar, e essa semana tem refilmagem de um clássico de 1933, O Homem Invisível. Tem ainda drama brasileiro e até terror. Olha aí. Na trama, um cientista brilhante descobre como se tornar invisível, mas sua invenção acaba custando a sua sanidade.
of everything. Uma jovem freira baixa um aplicativo que promete prever o momento e a data da morte das pessoas. Quando o aplicativo indica que ela tem 3 dias de vida restantes, a freira luta por sua sobrevivência, ao mesmo tempo que enfrenta uma misteriosa criatura que a assombra. A lista de todos que baixaram o app. A minha irmã, ela baixou ele. Depois de meses de pesquisa, o jovem jornalista Ricardo finalmente chega na fase final de sua pesquisa de doutorado a respeito das escravas brancas no Rio de Janeiro, também conhecidas como polacas. Escuta aqui, meu rapaz. Você está mexendo com lodo. O técnico João Brigatti foi apresentado na Ponte Preta e falou sobre o momento particular que ele está vivendo para poder comandar a equipe. Na entrevista coletiva, o presidente Sebastião Arcanjo aproveitou para provocar o Guarani. O técnico João Brigatti está na segunda passagem pelo Majestoso. Comandou a Ponte Preta em 2018, quando se tornou auxiliar fixo da Macaca, sempre assumindo o elenco em momentos de troca de técnicos. Desta vez, ele assinou o contrato até dezembro de 2020. Na entrevista coletiva, ele falou sobre o momento da equipe. O presidente Sebastião Arcanjo abriu a coletiva e provocou o Guarani. Eu tive a oportunidade de acompanhar a trajetória do João aqui na Ponte Preta. Não que ele faça apenas a turma lá de baixo tremer. Eu sei que eles vão tremer com a chegada do João, já estão tremendo. Mas eu não estou entre aqueles que acham que o João Brigatti é um técnico apenas motivador, né? Se nós precisássemos de um motivador, nós íamos buscar no mercado ou íamos recomendar livros de autoajuda para o nosso time. Hoje, me sinto muito mais preparado para essa função tão difícil que é ser treinador da Ponte Preta, né? E é em cima disso que a gente vai trabalhar bastante, pode ter certeza. Ousado Sebastião Arcanjo, hein? Presidente da Ponte, uma frase forte provocando o rival. Nós não estamos acostumados a ouvir isso. Amanhã acontece a estreia do Brigatti à frente da Macaca no duelo contra o Vila Nova, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, pela segunda fase da Copa do Brasil, às 9h30 da noite. Então amanhã a gente fala mais sobre esta partida. Então João Brigatti apresentado na Ponte Preta e já comanda a equipe amanhã. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite, após a 7ª reunião ordinária, você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã, na quinta-feira, ao 12:30, ao vivo, hein? Tchau, tchau.